Rapaziada, olha nós de volta, Daniel Silva na área com mais um Só na Resenha, edição número 45. Nossa senhora, como passa rápido esse tempo, 45 edições. E como sempre, um convidado super especial aqui, do meu ladinho, ó. Esse cara dispensa apresentações. Ele é radialista, comentarista esportivo, presidente do Memofute, um cara que faz um trabalho sensacional em prol da história do futebol cearense. Quero ter aqui a honra de estender o tapete vermelho e receber meu amigo, meu irmão, Hilton Oliveira Júnior. Hilton, satisfação, meu irmão. Que honra ter você aqui Só na Resenha, viu? A recíproca é verdadeira, é um prazer imenso. Tava até com ciúme, né, de algumas pessoas que tinham vindo até então, não tinha chamado, mas eu estou brincando. Você já havia formulado esse convite, foi questão de agenda mesmo, para que a gente pudesse participar. E parabenizar primeiro pelo sucesso, né? Você tem trazido para cá grandes nomes realmente que têm história, que merecem ser contadas, né, nesse papo, nessa resenha agradável. Estou aqui feliz demais, pode ter certeza disso, e estou à sua disposição, meu amigo. E tamo junto. Mas antes da gente começar, quero falar aqui de uns amigos que sempre apoiam a gente, né? Você tá vendo esses escudos belíssimos aqui? Estava elogiando Nosso aqui. Maurício, cara. Maurício Santos, Gente MRP, gente da melhor qualidade, parceiro da gente. Sabe? Aqui, ó, camisa linda essa, né? Sonda. Perfeito. Né? Neto Cavalcante, nosso parceiro da confraria. Gente boa. Mantos Alencarinos. Né? Essa xícara, quem mandou para mim foi o meu querido Marcelo, Fanáticos por Futebol, cara que faz um trabalho sensacional. Para quem é colecionador, quem quer padronizar a sua camisa, vai lá no Fanáticos, que o Marcelão resolve. E esse cabelo, essa barba linda aqui, quem mantém a beleza do Dandan, meu amigo Rony, Tom Rony Barbearia, tamo junto, meu irmão, só agradecer. Mas, Hilton, antes da gente começar, quero te dar esse presente aqui, uma pequena lembrança do Também Só na Resenha. sou colecionador. Espero que você goste. Vai ficar já lá no meu museu em breve, né? Nós estamos trabalhando na execução do museu, lindíssima. Aqui Olha eu aí. agradeço, vai ficar guardado muito no meu coração, viu, Gabi? De coração mesmo. E essa caricatura, quem fez, inclusive também presente, né, do meu amigo Gomes Oliveira. Deixa eu botar pra cá. Aqui a caixinha, isso. Tá aqui. Gomes Oliveira, nosso amigo Gomes Chargista, né, no Instagram. Gente da melhor qualidade, um artista talentosíssimo. Quem quiser sua caricatura, seu desenho, fala comigo no privado, lá no chat, que eu vou e passo o contato do meu querido Gomes, tá bom? Interessante. E o Gomes, um artista de mão cheia, Hilton. Mas enfim, agora vamos dar o pontapé inicial nesse bate-bola e eu faço aquela perguntinha básica que todo mundo quer saber. Quem é Hilton Oliveira Júnior? Ô, rapaz. Hilton Oliveira Júnior é um cara que tem uma personalidade muito forte, né? Eu pago um preço muito caro por ser autêntico. Isso aí eu herdei do meu querido e saudoso pai Hilton Oliveira, que deixou um legado enorme aí na radiofonia e também no jornalismo, né, da qual meu pai fez, né, do jornalismo, sobretudo, um sacerdócio, né, pela honestidade, pela integridade, pela maneira contundente, né, pela maneira séria e, acima de tudo, ele fazia tudo com amor, né, é um cara também que era altruísta, ajudava muita gente. Então, isso, sem dúvida alguma, para mim, eu cresci ao lado do meu pai. A diferença é de 21 anos. Herdei o nome dele, né? Essa responsabilidade também de hoje estar no rádio, né? Eu estou caminhando para 13 anos e ele tinha um sonho muito grande de me ver. Meu irmão também, Ricardo Oliveira, é jornalista, radialista, que foi muito primeiro do que eu, mas o sonho do papai era que eu assumisse, sem dúvida alguma, dessa continuidade, até por ter o nome dele, né? E desde 3 anos frequentar ali as redações dos jornais, da época de Diários Associados, Correio Ceará Unitário. Então não tinha como eu não ter o DNA, essa veia, né, de ser, eu digo muito orgulho da comunicação, mas de ser radialista. Eu gosto do rádio. Desde criança, todos nós lá em casa ganhávamos um radinho e já acompanhava as programações. E, obviamente, meu pai foi o meu maior ídolo, inquestionavelmente, inclusive dito pelo saudoso Aderson Maia, que o papai foi a maior pena que ele conheceu na vida dele. Isso para mim era uma honra muito grande. Então, o Hilton Oliveira Júnior é isso, um cara que sempre gostou de futebol, desde criança, tem uma identidade muito forte com o Ceará, porque joguei base do Ceará, trabalhei no Ceará, né?
E tentei, ou melhor, estou tentando levar para o rádio aquilo que a gente aprendeu com grandes mestres, Dimas Filgueira e Lula Pereira, para fazer um comentário como eu gostaria de ver no rádio. Comentário que realmente falasse de tática e técnica, e não de contar histórias. É isso aí. Mas, Hilton, a paixão pelo futebol, como você disse, sempre foi presente na família, né? Já herança do próprio pai, Hilton Oliveira, né? Que tem esse legado. Mas aí você disse que tem uma trajetória do Ceará. Fala dessa fase da vida. Hilton Oliveira Júnior, atleta de futebol. Exatamente. Eu joguei futebol salão, né? Muito tempo. Né? Joguei no SESC, que era o Serviço Social futebol do salão, salão na hora da bola pesada que tinha Cocão, né? Exatamente, convivi com o Sidney, com o Leonel, tive a felicidade de ter uma amizade muito grande, que foi inclusive, era setembrino como meu pai, o Flávio Rebouça, dono do Flávio Automóveis, uma figura fantástica, e eu tive a honra de jogar a equipe do Flávio Automóveis, né? Mas foi no SESC ali que a gente construiu uma grande história. Todos os times que eu joguei de colégio, joguei seleção, assim como eu joguei no time que a gente montou ali, o Paulo Rubens, que hoje ainda é treinador do 7 de setembro, montou um time, Associação Esportiva Princesa Isabel, onde nós saímos dando todo mundo. Batemos no Sumol, batemos no próprio SESC, batemos nos times que na época eram tidos como grandes, que antigamente era campeonato comerciário, não tinha campeonato cearense profissional, era comerciário, tipo amador. Só que algumas equipes, tipo o Bezerra Oliveira, né, Flávio Automóvel, trazia aí jogadores que tinham condições de bancar, fazia aquele migué ali de empregar só de fachada, e o cara terminava atuando, se tornando uma das grandes equipes fortes e com amplas possibilidades de conquistar o título. Então a gente viveu nesse meio. E aí eu fui levado para o Ceará, né, governado pelo Dimas, principalmente pelo Alexandre, ambos estão no céu, e a gente jogou Dente Leite, não tinha sub-10, sub-12, não, jogamos Dente Leite, né? Escolinha e juvenil, e fomos campeões em todas as categorias, e eu sendo capitão. Dimas dizia que eu tinha uma liderança muito grande, apesar de não ter uma estatura. Foi treinado pelo Dimas, né? Também pelo Alexandre, né? Foi um dos maiores reveladores de jogadores aqui. Nunca teve o devido. O Alexandre que morava na Adolfo Webster. Exatamente, eu conheci o Alexandre Albuquerque. Francisco Alexandre do Albuquerque, a gente chamava de Fana, né? Então o Alexandre vivia na minha casa, a gente era amigo particular, um profundo conhecedor de futebol, cara que vivenciava o futebol ali como sacerdócio e nunca teve, repito, o devido valor. Então a gente passou por todas as categorias, depois fui trabalhar no profissional. O Dimas, eu casei muito cedo, né? E o Dimas me levou para trabalhar. Jogaste até que período? Eu parei com 19 anos. Chegou a ser profissional? Hein? Não. Estava caminhando, tinha possibilidade, inclusive, de ir embora na época para São Paulo. Como cantor Moreira, por que parou por quê? Parei porque eu casei cedo e aqui na época não se dava condições como se dá hoje para os atletas da base, né? Principalmente tinha treinadores aqui, Caiçara, Urubatão Nunes, que gostavam de jogadores feitos, até porque a cobrança do campeonato estadual era a maior competição, digamos assim, que tinha 2, 3 turnos, se arrastava quase pelo ano todo, e tinha uma rivalidade forte, acirrada ali entre Fortaleza e Ceará. O Ferroviário ficava ali meio como azarão, né? Aqui e acolá beliscando o vice-campeonato e até conquistando o título, né? Mas que dividia as torcidas que, quando jogava o Ceará e Fortaleza, obviamente que o Fortaleza torcia pelo Ferroviário. E vice-versa, né? Então dava a impressão que o Ferroviário tinha essa torcida maravilhosa, obviamente que tem, mas muito diferente das massas que são a do Ceará e Fortaleza. Então vivi nesse métier, até que fui trabalhar com GOS na construção civil, passei 17 anos e me afastei um pouco do futebol, mas nunca sem de frequentar o estádio, sem acompanhar, sem emitir meus comentários nos bares, que todo mundo comentava, poxa, por que tu não tá no rádio? E aí a gente foi desenhando ali, né, a nossa história, mas sempre voltada para o futebol, pelo amor que a gente tem pelo futebol. Falando em entrada no rádio, sabe quem me incentivou muito a entrar no rádio? Bruno Balacó. Balacozinho, velho, teve com ele ontem. O Bala, enquanto eu não fiz o curso de radialista, ele não sossegou, viu? Interessante, sempre tem um, né, que arrasta a gente, né? Engraçado, foi uma história engraçada, essa depois eu lhe conto, nos bastidores. Mas, você falou muito no seu pai, o legado. E fala um pouco da história dele. Mas o papai foi um cara que casou muito cedo também, né? E muito cedo também ele já jogava futebol também? Jogou futebol de salão, chegou até a jogar ali no Juventude de Fortaleza, mais rápido, mas no futebol salão ele realmente jogou muito no Senac. Ele foi professor de Senac muito novo, 20 anos. Tanto é que meu pai foi para o Diários Associados, novinho, né? Meu avô
era delegado, foi delegado do MEC, mas meu avô era professor, advogado e jornalista. Família do papai todo, e a família Campos, né, é muito conhecida demais, e merece o pai da minha avó, que era uma família que tinha uma condição financeira boa. E o papai sempre escreveu bem, melhor dizendo. Foi para o jornal, começou a se destacar, né, muito novo, e aí eu acho que eu tinha uns 3 para 4 anos, o papai já escrevia reportagens, muitas reportagens publicadas e replicadas no sul do país, no Globo, na Folha de São Paulo. Ganhou um prêmio que ele tinha, vários prêmios, ele tinha um que ele tinha um carinho especial, que era o Prêmio Santos Dumont, né, que foi concorrido por todos os grandes jornalistas do Brasil, e o papai aqui, rei do Cearazinho, rei do açúcar, que ninguém valoriza, né, tratado sempre com preconceito, ganhou disparadamente como a reportagem mais brilhante. Como eu ganhei também o prêmio da Receita Federal na época, que foi no Norte e Nordeste, e eu ganhei uma redação escrita lá no Colégio 7 de Setembro. Então o Wilton Oliveira tem uma história aí inatingível, de competência, de seriedade. Papai não tinha telhado de vidro, incomodava, e é coisa que eu continuo hoje fazendo, incomodando, porque a gente tem a nossa verdade e a gente trabalha em cima de fatos. Papai me ensinou uma coisa: você só entre no assunto quando você tiver embasamento. Você só divulgue algo quando você checar as fontes, e que não só as fontes, mas que a matéria tiver credibilidade, for um fato de fato. De fato. E aí é o que a gente tem procurado fazer. Só na Rádio Cidade nós estamos com 10 anos aí, graças a Deus, e a gente vem construindo essa nossa audiência, tijolinho por tijolinho, alcançando essa resposta, né, do ouvinte, que é muito legal, pelo trabalho. Não pela questão de porque o Wilton é meu amigo, o Wilton é que não, pelo trabalho que a gente vem desempenhando. É verdade. Então, o senhor Wilton Oliveira, pai, tem o maior ídolo. Sem dúvida alguma, meu maior incentivador. A gente batia muito de frente, então era muito parecido. Agora, recentemente, eu estava num restaurante com a minha esposa, e um cara me observando de longe. Eu falo muito gesticulando, eu falo muito alto, o Alan disse que não precisa nem de microfone. E o cara me observando de longe, como eu estava de costas, a minha mulher estava cismada, olhando, ele observando, tal. Eu disse: posso fazer uma pergunta? Eu disse: pois não. Você é jornalista? Eu digo: sou radialista, sou comentarista esportivo. E Wilton Oliveira? Eu disse: é meu pai. Ele olhou para a mulher dele e não disse: você é seu pai. Eu estava vendo aqui seu pai, nessa sua idade, com essa maneira aí, gestual, essa maneira de falar, e até a voz impressionante, e a sua fisionomia. Nunca vi uma Xerox tão parecida. Então, isso para mim é muito orgulho, né? Quando eu vi um cara brincando assim: poxa, tu é a cara do teu pai, ainda bem que a cara do meu não é do teu, né? Então, assim, meu pai para mim sempre foi um cara, meu maior mestre, um cara que quando eu estudava no 7 de setembro, às vezes a gente estudava hino do colégio, do Brasil, para entender o que hoje que devia ser feito nos colégios, né? E a gente: papai, o que é que significa isso aqui? Ele dizia, quer dizer, era um dicionário na cabeça, em ambulante. Eu brincava muito com ele. Então, um cara extremamente preparado, que toda vez que a gente ia fazer algum concurso ou concorrer a prêmio de redação, ele dava os toques para a gente, né? E se a gente seguisse ali aquela linha de raciocínio dele, fatalmente a gente alcançava sempre o sucesso, pelo conhecimento que ele tinha, pela facilidade de se expressar e pela maneira como ele tratava eu digo a comunicação social, onde entra o rádio, o jornal, que ele tinha um carinho muito grande, como eu disse, fazia disso um sacerdócio. Wilton, fantástica a história, né? O legado que seu pai deixou, realmente, isso fica, né? Fica pra gente, fica na nossa história, fica no nosso sangue, né? A nossa representação de valores, e você externa muito bem isso. Agora, Wilton Oliveira é formado em comunicação. Quais são as suas formações? Olha, quando eu estava no futebol, interessante, a gente foi para a área da educação física, né? Mas eu nunca fiz meu registro no CREF. Inclusive, na época, o Dimas Filgueiras foi um cara muito responsável, ele abriu o curso para a gente, porque a gente treinava escolinha. Pra você tem ideia, com 20 anos, eu fui um treinador que iniciei lá, o antigo Gildo, dos maiores centros. Gildo Fernandes de Oliveira, o maior artilheiro, o maior ídolo da história do Ceará. Ele chegou no bate-papo, disse que o maior treinador de base que tinha no Ceará era eu. Eu treinei o neto dele, que na verdade era filho, foi criado por ele. Então, educação física, eu tenho um curso de radialista e fiz também um curso na UES, né, de comunicação social. Mas a minha área mais forte que eu tenho, mais atuante, que aí não entra nem faculdade, é o que você aprende no dia a dia,
E aí depende de cada um. Eu tenho Faculdade da vida. a Faculdade da Vida, que é a construção civil, né? Eu trabalhei na área de suprimentos, então eu conheço todos os processos de fabricação de todos os insumos. Eu acho que são poucos no Brasil que tem isso. Porque eu fazia questão, eu fiz curso de pedreiro, fiz curso. Não é que eu fiz o curso, eu ia acompanhar, né? Era patrocinado com um determinado produto. A Tintas Coral fez um curso de pintor, eu fui para ver como é que você pega uma parede crua para você deixar uma parede pronta, e quase nenhuma construtora faz o que é para fazer, por isso que às vezes dá os problemas de filtrações, né, o problema de pintura, né? E fui aprendendo as coisas, fui para um curso da Tigre, tubos e conexões, para aprender como é que se monta toda uma tubulação, para conhecer conexões que são inúmeras. Então eu conhecia todos os insumos, referência, eu sabia tudo de cabeça, mas eu estudava, eu lia para ser o melhor. Então quem se beneficiava com isso era a consultora que eu trabalhava, que era o Dr. Antônio Góes, foi presidente do Sebrae, que me levou para lá. Fui para um ramo completamente diferente, que eu trabalhava no futebol, mas sem sair do futebol, né? Dia de sábado e domingo eu dava treinamento na escolinha do Dimas Filgueiras, e a gente, para mim, foi, eu digo assim, a maior faculdade que eu tive foi a construção civil, onde a gente estreitou relacionamentos, né, com vários segmentos, onde a gente aprendeu muitas coisas, principalmente essa questão do intercâmbio, que é importante para qualquer profissional, conhecer profissionais de outras áreas, né, de outras localidades. Eu visitei países vizinhos sul-americanos para que a gente pudesse trazer esse conhecimento. Então, para mim, eu tenho, assim, digamos, várias formações, porque eu acho o seguinte, e gosto de ler muito. Isso é importante. Então é o seguinte, somente como nós estamos comentaristas hoje, a gente tem sempre que estar lendo. Eu sempre digo o seguinte, que a leitura é o alimento do saber, do conhecimento. E quando a gente se priva disso, você começa a perder realmente aquela desenvoltura que você tem. Quanto você mais lê, mais facilidade você vai encontrando para estar participando de debates. Hoje eu dou palestra também, né? Então a gente aos poucos vai tentando se organizar na vida, mas sempre a leitura ela é fundamental para qualquer segmento. Você não é nada, absolutamente nada, se você realmente não abraçar a questão da leitura. É verdade. Aí você falou só tudo, meu amigo. Aí como foi o teu ingresso na comunicação? Mas foi interessante. Chegada à rádio. Foi interessante. Em 2012, o meu irmão Ricardo Oliveira estava se formando em comunicação social. Inclusive ele está com um podcast lá na FM Benfica de ponta. E ele, conversando com o papai sempre criou o nome. O papai era um gênio, né? Tinha facilidade de criar slogans, criar nessa área de publicidade também. E o Ricardo disse, papai, eu quero montar aí um programa esportivo e tal, vamos atrás dos patrocínios. Aí, papai, leve o Wilton para ser o comentarista, porque ele vai dar show. Aí o Ricardo ficou naquela, o Ricardo para ser aprendendo, então, chama o Wilton, rapaz, para ser o comentarista do programa. Aí ele me chamou, né, a gente começou, me empolguei, né, conversei até com o Dima, né, Dima, pai, tu vai dar show, parte tática, tu conversa com ninguém. E nós fomos na Metro, né. Na época, o programa era bola dividida. O papai criou que eram 2 irmãos. Então era bola dividida. E cada apresentava e eu comentava. E aí o papai criou, na época, o slogan Wilton Oliveira Júnior, comentarista que conhece as 4 linhas. Olha aí. E aí a gente começou a aparecer. Com 3 meses que eu estava no programa do Ricardo, o Benê Lima, que você conhece muito bem, que é um padrinho que eu tenho na rádio, tinha o companheiro do esporte. Então eu tinha vários nomes lá. O Valber Calado, que foi meu contemporâneo de setembrino. Saulo Tavares, Leandro Seco, um bocado de caba bom lá, e o Benê me ligou, só que o programa dele era 6 horas da manhã, de 6 às 7, ele me ligou, e o rapaz, ele foi que abriu a porta meio que pra gente, através do Edilson Alves, queria você no companheiro do esporte. Pô, fiquei lisonjeado demais. Benê, tem tanta gente aí, não, porque eu tô vendo que você vai ser um dos grandes comentaristas do estado, e eu quero você na minha equipe. E a gente começou, esse bate-papo, passei 1 ano e 8 meses com o Benê, então aquilo ali pra mim, em termos de comentarista, foi uma faculdade. Porque eu no carnaval, eu tomava minha cerveja no dia anterior, mas eu ia dormir, 5 horas da manhã, despertava o reloginho, eu tomava o banho e entrava 6 horas em ponto, com a ressaca de lascar. Mas comentando futebol com o Benê ao vivo. Aí o Benê dizia, Wilton, tem um senso de responsabilidade que poucos têm, porque ele é de domingo, a gente trabalhava o programa, era de domingo a domingo. Todo dia domingo era de 6 às 8 e diariamente era de 6 às 7. Natal, Ano Novo, o Benê. Escambau, e a gente estava lá. E estava lá sempre com assuntos. E aí eu comecei a
enveredar para outros assuntos. Que o futebol não é só as quatro linhas, tem muitas coisas que envolvem, né? Os bastidores têm muito mais assuntos para que a gente possa debater. E aí a gente foi pegando essa cancha, criando um laço, como a gente diz na linguagem do futebol, e eu agradeço sempre ao Benê Lima, que para mim eu mestre, sempre né? digo para mim que foi outro mestre que eu tive na radiofonia, né? E para mim foi, digamos assim, um presente muito grande para mim, com 3 meses de rádio, já ter tido ou ter chamado a atenção do cara que tem uma história na radiofonia muito bacana. É verdade. Aí, a bola é nossa. É uma bola nossa interessante. Voltando para o Bola Dividida, o Cristiano Santos, que era historiador, memoriador, a gente criou um laço de amizade, ele gostava de samba, tinha os demais do samba que era dele, e eu ia sempre para os pagodes tomar uma cerveja, ele já tinha parado de beber, e ele meio que me controlava, porque eu era mais novo, né, danado, tá, não, vamos segurar a onda, beba menos, que eu bebi muito, porque vamos beber. E eu comecei a conhecer o Memofute. E cheguei para o Ricardo a princípio ficou assim meio, vamos levar o Cristiano, todo domingo ele vai falar um pouco de memória de futebol. A gente leva para lá e a gente leva o Cristiano. Eu fui fazer o curso de radialista junto com o Ricardo, ia fazer faculdade, não fez, e eu levei o Cristiano para fazer o curso de radialista. Aí o Cristiano começou a ter espaço dentro do programa. E aí o meu pai tinha o Museu da Chuteira, que o papai tinha uma série de reportagens no Diário Associados, que começou com eles, olha os títulos, eles se imortalizaram com os pés. Depois veio o Museu da Chuteira, que é o Museu da Chuteira, que você entende? O cara pendurou a chuteira, parou de jogar. E posteriormente, lá na tribuna do Ceará, o pai já criou o Banco de Praça, que ele pegava um ex-jogador, um personagem marcante, levava lá para a praça, conversava e botava na página. Então foi uma das séries de reportagem do meu pai muito bem aceita e que tinha digamos assim, uma audiência que tinha um eleitorado, digamos assim, era acompanhado e tinha inclusive gente que queria patrocinar a página do papai pela riqueza. O papai tinha uma facilidade de escrever. Além de ser um texto leve, mas ele trazia com toque de genialidade a parte também privada do jogador, que às vezes é um negócio muito ali restrito, que o cara não quer abrir. O papai sabia puxar isso com muita maestria, mas sem colocar o cara em xeque, né? Para algumas situações que o cara cometeu com leveza. Como eu disse, é um texto leve. Então o papai me deu o Museu da Chuteira para mim. E eu comecei a levar para o rádio, né? E aí depois começou a aparecer pessoas, Cabi Chaves, João Paulo Quintela, um tal de Daniel Silvio, né? Fazer essas coisas pra gente que para mim foi muito legal, e era isso que eu queria, despertar interesse de outras pessoas ligadas ao rádio, ao jornal, para que pudesse fortalecer a memória, que é algo tão difícil que a gente tem muita dificuldade, principalmente porque as pessoas que estão no ostracismo, que estão fora da mídia, né, ficam esquecidas. Eu fico revoltado, pé da vida, quando eu vejo alunos hoje de comunicação social não saber quem foi o Mozart, não saber quem foi o Pacuti, quem foi o Gildo. Pô, isso para mim é revoltante. Então, eu volto à história do Cristiano. O Cristiano me levou para o Memofute e a gente terminou fazendo essa parceria. Aí, eu me desliguei do Bola Dividida, me chateei com algumas coisas lá, porque eu tinha a minha linha, né? E o Cristiano, bote seu programa. Bote o programa com a sua cara. Benê começou, o Benê da corda também. Você tem que ser âncora. Eu quero ser âncora não, mas eu quero ser comentarista esportivo. Mas o Benê, você passou 4 meses como âncora lá no Bola Dividida e você deu show. E aí a gente foi plantando essa ideia e o Wilton Oliveira, como sempre, absolveu, aí criou a Bola Nossa, né, criou alguns tópicos, o Galeria do Desportista, a gente foi fazendo. E logicamente que eu queria começar no prefixo forte. Não poderia ser diferente se não fosse do Grupo Cidade de Comunicação. Fantástico. A Bola é Nossa, eu estou lá com você todos os domingos, né, prestigiando, porque realmente é um baita programa, viu? Obrigado, Daniel. Obrigado por sempre à sua disposição, meu irmão. Estamos juntos. Aí sim, e o Memofute hoje, né? Está promovendo aí grandes eventos. Aí vamos falar do Memofute. O Memofute, o Cristiano tinha muita dificuldade com o nadador, e eu vivenciei isso com ele. Porque existem aquelas pessoas, você sabe disso, que nasce com afta na alma, né? São pessoas que só sabem criticar. Não dão sugestão, porque não tem capacidade nem competência para tal, mas para fazer crítica a língua está sempre afiada. Né? Às vezes de forma demagógica, às vezes de forma maldosa. Né? São pessoas nocivas à sociedade, que inclusive deviam ser estipadas.
Eu sempre falo isso com muita propriedade, porque comigo não tem papo na língua. E aí o Cristiano, eu via lá o Cristiano, os próprios historiadores que conviviam com a gente, pô, Cristiano, nós temos que fazer mais um evento, o Cristiano, beleza, vamos fazer, vamos trazer um jogador a ser homenageado. A gente juntava dinheiro, o Balacó sabe disso, que também começou nessa época, Ciro Câmara. E aí a gente comprava os salgadinhos, mandava fazer um troféu, mandava fazer um certificado. E a gente passava, o Cristiano passava um mês avisando as pessoas. Quando faltava uma semana, ele ligava diariamente. Na véspera, ele ligava. No dia, ele acordava 4 horas da manhã, ele ligava para todo mundo. De 50, comparecia 20. Você vê o nível de canalismo. Isso é canalismo para mim. E então eu começava a ver essas coisas. E aí, a última homenagem que a gente prestou ainda com o Cristiano foi o Alexandre Filé de Gia. E eu fui saber lá que ele era meu primo, porque ele era de Aracati. E eu joguei de zagueiro do Ceará como ele jogou no Ceará. E ele disse, Silvio, você sabia que eu sou seu primo? Eu digo, poxa, que honra. Esse eu sou sobrinho do seu bisavô, Antônio Rodrigues Oliveira. Mas o Alexandre, você fala o Alexandre Filé de Gia, o zagueirão. Ah, o zagueirão, Alexandre lateral. Sim, o Alexandre. O Alexandre Filé de Gia foi da década de 70. Sim. Um dos caras é tido hoje como o maior zagueiro da história do Ceará. Só jogou Ceará. E aí eu fiquei muito feliz, foi a última homenagem. Aí o Cristiano faleceu. Quando o Cristiano faleceu, o Bemofute ficou um tanto quanto abandonado. E aí a gente formou uma comissão, onde a gente colocou o Saraiva Júnior, que é autor do livro do Mozart, baita biografia. Para mim, o maior biógrafo do estado de Ceará chama-se Saraiva Júnior, questionavelmente. E o Saraiva, se você ficar comigo, eu assumo. Só que o Saraiva chegou e disse, rapaz, não dá para mim não. Você que tem que ficar à frente. O Cristiano confiava em você, você vai bater na galera, você vai permitir políticos se aproximar, você tem a credibilidade e a aquiescência de todos do grupo. E aí eu assumi a bronca. Só que eu queria fazer aquilo que o Cristiano tinha em mente. Que o Memofute fosse essa porta aberta para escritores, pesquisadores, né, historiadores. Porque às vezes o cara tem o livro pronto, mas não tem grana. É difícil. E a gente ser essa porta, fazer parcerias tipo com a Secretaria de Cultura, com a FIEC, né, que tem verba para isso. E a gente está abrindo essa parceria. Para ter uma ideia, no final do programa eu vou registrar aqui um gol de placa que nós marcamos, uma parceria fortíssima, que eu estou bastante feliz. E aí eu assumi essa condição. E o Cristiano queria fazer lançamento de livros. Nós já fizemos 7. Né? E onde no espaço do Shopping fica, que a negada consegue colocar 20, 25, a gente bota na média de 90, 100. Então isso não tem preço. E o David com o Renato já fizemos lançamento do livro deles. Já fizemos livro do lançamento agora demos apoio total para o Carlos Salgueiro, um garoto que, sem dúvida nenhuma, nós estamos juntos aí numa parceria. Em breve a gente vai fazer uma biografia junto, eu vou dar um estoque, mas quem vai tomar conta de um grande jogador que me pediu para que eu fizesse, como eu estou empenhado em fazer o livro da história da Galeria dos Esportistas do Papai, eu vou dar uma assessoria para que a gente possa também colocar esse livro aí na prateleira, para quem é amante do futebol possa ter no seu acervo. Então o Memofute está aí, fluindo, né, com muita dificuldade. A gente está trabalhando já em cima do grande evento este ano. Fizemos homenagens aí, umas 2, com Lula Pereira, com Farnum, que foi irmão do antigo historiador, pesquisador Fontinelli, né? Ayrton Fontinelli, que para mim era uma bíblia se tratando de seleção brasileira, era uma enciclopédia, melhor dizendo, e que fazia um trabalho maravilhoso. Então nós homenageamos essas pessoas. O próprio seu Ayrton nós homenageamos também no A Bola é Nossa. Então a Bola é Nossa, na realidade, quando comemora um aniversário, ele faz um evento de ponta. E hoje eu tenho a felicidade de ouvir de muita gente que é o maior evento esportivo do estado. Isso não é à toa, isso é fruto do trabalho sério, onde a gente visa homenagear, valorizar pessoas que realmente merecem ter esse reconhecimento, sem puxar saco, sem fazer média com quem quer que seja, valorizando pela história, né? E o Memofute tem 3 pilares, como você sabe. É o resgate, né? A preservação e o terceiro pilar, que é a divulgação da história, mas principalmente dos personagens, esse sim que merece sempre os holofotes voltados. E o Memofute, para quem não sabe, é um grupo de literatura de memória do futebol. Foi criado aí alguns anos atrás, lá em São Paulo, o Cristiano trouxe aqui, aí teve a participação de Ciro Câmara, né, de outros grandes historiadores, né, e que, graças a Deus, agora a gente tentando, eu não digo que eu sou o presidente,
Eu sou o cara que está tentando dar sequência ao grande trabalho que foi iniciado pelo Cristiano e vamos manter sim o legado dele, que foi construído com muito sacrifício, mas que a gente vai fazer valer a pena. Enquanto a gente tiver aí condições, a gente vai estar à frente, brigando pelos historiadores e pesquisadores, que é esse o nosso maior objetivo. E tem o prêmio, a gente falando agora do Bemol Foot, e o prêmio A Bola é Nossa, né? A Bola é Nossa, na realidade, a gente criou o troféu Cristian Santos, não podia ser diferente. Foi o primeiro troféu que a gente criou, onde a gente criou algumas modalidades, aí teve o dedo, obviamente, do Wilton Oliveira, que tinha essa ideia. O papai fez alguns, quando o papai era da rádio, fez também alguns prêmios, e eu disse: papai, eu tenho essa ideia. Papai, meu filho, eu estou com você. Se a gente tiver dinheiro, eu te banco esse negócio. Onde a gente homenageia. Tem algumas modalidades, que é o ídolo do passado, né? Que a gente escolhe os jogadores. Tem menção honrosa, pessoas que elevam o nome do nosso estado. Já homenageamos Márcio Araújo do vôlei, né? Vicente Neri, Valdones, Kleber Fernandes. Este ano nós homenageamos a história do Nel Pinel e do Bené Barbosa, que é o Papudinho, né? Gente boa. Fantástico, já está com um grande nome fechado para o próximo ano, em abril. Vai arrebentar aquele show do Benfica. Temos também a honra ao mérito, que a gente escolhe uma instituição financeira, filantrópica, perdão, que faz um trabalho voltado, aquele trabalho solidário. E a nossa madrinha foi a primeira homenageada, que é a irmã Conceição. Ela falta todos os eventos, mas não falta meu. Eu tenho uma muga, eu digo que é a minha Madre Teresa de Fortaleza, do Ceará. Ela é demais. E a gente homenageia também distinção, pessoas que fizeram história dentro e fora das quatro linhas. Por exemplo, vou citar aqui alguns nomes: Josué, Jefferson Carvalhal, Marcelo Vilar, que foram jogadores e continuam fazendo trabalhos fora de campo, quer seja como treinador ou atuando na área ligada ao futebol. E temos os melhores do campeonato estadual, né? Já escolhemos a arbitragem, depois a gente tirou, porque a arbitragem está uma esculhambação. Tá demais. É uma vergonha, né? Assim como essa CBF. E a gente homenageia o craque do ano, o melhor goleiro e o melhor treinador. E nós tivemos a ousadia, há 4 anos, tirar Ceará, Fortaleza e Ferroviária este ano, porque tem SAF, para privilegiar os times menores. Você viu aí a receptividade do Maracanã, do SAV, a gente tem esse reconhecimento ao belo trabalho implementado lá no Cefat, né? E a gente tem outras modalidades que a gente foi criando ao longo do tempo, e aí nós criamos a comenda Wilton Oliveira, que é a comenda exponencial do evento. Só recebe esta comenda quem recebeu já a comenda Wilton Oliveira. Então, é muito mais criteriosa. Você já tem critérios para do A Bola é Nossa, lá do Wilton Oliveira é muito alto. Nós entregamos esse ano um médico conceituado, né, que saiu daqui para a Alemanha, implementou as santas casas de cada estado alemão, que não é fácil. Né, é um cara que sai daqui para defender, né, teses, né, científicas. Então, foi o geriatra da minha avó, bem novinho, e hoje é médico da família, e a gente tem que ter esse reconhecimento. E tem o troféu que a gente criou esse ano, dos 10 anos, onde nós entregamos pessoas, um troféu belíssimo, por sinal, muito bonito, que a gente entregou para pessoas que têm a ver com a nossa história, com a nossa trajetória dentro do rádio, principalmente essa ligação com o programa Bola é Nossa. Hilton, e aqui a gente falando também de história, valorização, o que foi que houve com as pessoas, né, que gerou-se esse fenômeno inverso? Por que não se valoriza mais a história, né? Tem gente que acha, por exemplo, Ceará e Fortaleza, a história do Fortaleza é de 2018 para cá, Ceará é do centenário para cá. Por que está desse jeito hoje? Isso é um fenômeno inverso, né? É isso, você teve a oportunidade de estar lá no lançamento do Caio, viu que eu fiz até um discurso, um tom que meu de desabafo, porque eu fico revoltado quando eu tive a oportunidade de ver essas equipes em ação, né? Eu fui até convidado na época novo para jogar América, Calouros, né? Porque o Ceará dizia que o atleta amador, ele era preso ao clube, ele não tinha empresário. Então você, para se desvincular do clube, ou você passava 2 anos sem jogar, ou então você tinha que brigar na justiça, né? E como eu tinha um elo muito forte com o Dimas, que para mim foi meu pai no futebol, eu não queria brigar, que meu pai ia pro cacete, né? E aí eu não quis gerar aquela situação, parei de jogar. Eu tive a oportunidade do América, que o seu Alberto Damasceno, que ia levar nosso time da escolinha para disputar o campeonato profissional. E ele sabia que a gente ia dar trabalho, porque o time era bom. Você tem tempo, naquele tempo tinha Reidene, tinha eu,
tinha Flávio, tinha Marquinhos, tinha Jair, tinha o Weber, que era irmão do Izonde, jogava Fortaleza, tinha o Wildo Cabeça de Bira, que foi um dos maiores meios que eu vi jogar, tinha Vieira, que morreu por causa de droga, um ponta de velocidade, se não era inteligente, mas tinha uma velocidade. Alexandre foi o maior centroavante que eu vi jogar hoje, Cartório, procurador de Pacatuba, meu amigo, meu irmão, né? E tinha Vaguinho, que foi um craque. Jogava como esse quarto homem hoje, mas jogava aberto, batia na bola como a gente não vê hoje a qualidade de uma virada de bola de canhota como o Vaguinho tinha. Então eu tive a oportunidade de ver esses caras. E aí você vê América, Calouro do Ar, Maguari, que vem... eu tenho que abrir um parênteses, mais uma vez aqui, prestar um reconhecimento, abraçar o Aguiar Júnior, que vem de forma hercúlea tentando salvar o Maguari, né? O próprio Calourinhos aí com o pessoal, o Amorim esteve lá envolvido, mas tem uns vagabundos que entraram lá dentro, essa que é a verdade, e que não permitiram isso, e é uma vergonha como o Calouro do Ar, que pertence, né, a base aérea, não mandou prender aquele cara, porque pelo que eu soube é um absurdo, e ninguém faz nada, não faz nada. Se eu tivesse realmente, o cara que falou para mim, tivesse a olhar para a bola, não, eu ia comprar essa briga, que é um absurdo. E aí a CBF, que para mim é uma instituição que envergonha o futebol brasileiro, se tiver a partir daquela goleada vexatória que para mim foi a página negra da história do futebol mundial, aquele 7-1 para a Alemanha, fruto da irresponsabilidade, da má gestão dos canais que se instalaram lá dentro da CBF, né, que tem dinheiro às custas dos clubes, e os clubes têm que entender que eles têm que se unirem, pensando no propósito que seja bom para todos, principalmente o pessoal do Sul e Sudeste que ignora aqui os nordestinos, e o Fortaleza que hoje, apesar de estar passando um momento instável, mas é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, que nós estamos com o campeonato em andamento, do ano passado ele terminou na quarta colocação, então merecia respeito. Tinha que dar dinheiro, primeiro para esses clubes intermediários que vivem de mendicância. O Maracanã agora, fruto do trabalho do Júnior Cearense, ganhou uma grana legal, que está até... Espero que o dinheiro seja bem aplicado realmente no centro de formação deles lá, né? Mas tinha que olhar para o Calouros, olhar para o América, olhar para o Maguari, Tiradentes, para o Tiradentes, né, que é da polícia, viu, os meninos até organizaram. Entrou lá uma gestão catastrófica. E o Grande Sobral agora parece que está ressurgindo, graças a Deus. Mas precisa o Icasa, que tem história. Esses times todos eram para ter apoio da CBF e da própria Federação Cearense de Futebol. Ninguém tem coragem de dizer isso como eu digo, cara. O dinheiro que está lá no cofre, esse dinheiro entrou lá às custas dos clubes. Ceará e Fortaleza era para bater na tecla, tem que destinar aí uma verba tal para tentar resgatar essas equipes. Eu, como presidente do Memofute, eu fico revoltado. Porque isso é memória, isso é história pura, entendeu? Grandes jogadores passaram pelo América, gente. Passaram pelo Calouros. Hamilton Melo, que foi um jogador, jogou Calouro do Ar, entendeu? Então, Fernandinho foi um dos grandes jogadores do Bolsalão, jogou América. Meu tio Ademar Marinho jogou América, entendeu? Grandes nomes, então, Pedrinho. Então, esses nomes, esses clubes deveriam ter o mínimo de respeito por parte das instituições que se dizem, né, mãe dos clubes. E para mim são verdadeiras madrastas. E madrastas ruins. Porque tem madrastas, às vezes, que são melhores do que as próprias mães que já. É verdade. Hilton, vou te pedir licença agora, porque a gente vai chamar aqui, ó, um breakzinho para falar dessa rapaziada que dá apoio aqui ao Só na Resenha. Em 2 minutinhos, estamos de volta. Não sai daí. Mercearia é do Sertão, o melhor do Sertão na sua mesa. Avenida Desembargador Gonzaga, 1426, Cidade dos Funcionários. Contato 859-9602-2582. Falar com Assis ou Gleicione. Mantos Alencarinos, um verdadeiro resgate da história do futebol cearense. Contato 987196000. Falar com Neto Cavalcante. Você que ama futebol e mora em Fortaleza, precisa conhecer a loja Fanáticos por Futebol. Lá você encontra as camisas dos mais diversos times de futebol do Brasil e do mundo. Além disso, venha conhecer o serviço de personalização, onde você coloca seu nome e número no manto sagrado do seu clube de coração. Outro serviço que você só encontra na nossa loja é a restauração de camisas de futebol antigas, aquelas que se desgastam com o passar do tempo.
Estamos aqui no centro de Fortaleza, na rua Senador Pompeu 1111, loja 20, no Shopping Camelo 2. Siga o nosso perfil no Instagram, @Fanáticos por Futebol Store. Fone WhatsApp 859-9688-1680. Fanáticos por Futebol, feito para você que ama o esporte mais popular do mundo. Quer cuidar bem da sua aparência? Então veio ao lugar certo, Dom Rony Barbearia. Lá você encontra os mais diversos serviços para te deixar com aquele visual moderno. Escova, limpeza de pele, barbeterapia, uma opção completa de serviços. Funcionamos de segunda a sábado das 9 às 18 horas. Entre em contato e marque um horário com a gente. Estamos na rua Padre Anchieta, 1429, no Monte Castelo, de frente ao Instituto dos Cegos. Contato 859-8693-7644 e siga nossas redes sociais. Instagram, @barbearia_Dom Rony. Dom Rony Barbearia. Sinta o poder de um visual bem cuidado. Voltamos! Eu não disse rapidinho, não deu tempo nem de você sentir saudade do Dandan nem do Hilton, rapaz. O homem tá aqui, jogava muito, corre muito, corria muito, mas não correu não, tem muita coisa para ele responder ainda aqui, viu? Aqui o negócio é sério. Essa resenha é sensacional. Meu amigo Hilton Oliveira. Aí eu te faço aquela pergunta. Você é saudosista? Muito. É uma pergunta retórica, tá? Eu tive o privilégio de ver, de marcar até em Rachão, que a gente fazia lá no Ceará. Zé Eduardo, para mim, foi o maior meia esquerda que eu vi jogar aqui no Poçarense. Aproveitando teu monte, falando agora do grande Zé Eduardo, a tua onzena de todos os tempos. Rapaz, dá para fazer. É trabalhoso, né? É trabalhoso assim, mas assim, por que eu vou dizer isso? Você já amizade uma vez e me fez essa pegadinha, viu? Sabe por quê? Porque se você for olhar, tem jogadores ali, por exemplo, lateral direito. Tem dois que eu acho. Eu vi o Louro já em fim de carreira, mas tem dois que eu acho que tá no mesmo patamar, né? Com características diferentes. Mas vou dizer dois laterais. Alexandre, que saiu daqui, foi campeão brasileiro pelo Guarani, e o Everaldo Galo, que eu homenageei agora, que foi o cara que eu vi com mais qualidade de bater na bola. Não era um cruzamento, era um passe. Meu gol. Meio gol. Aí zagueiro, bicho, porra, você tem Arthur. Nossa. Tem meu irmão Pedro Basílio. Nossa. Djalma, meu amigo. Celso Gavião, meu irmão. Mestre, amigão. Porra. O Lulão no Botão, que era meu amigo, ele mesmo dizia que era porrada só. Né? Lulão o próprio Ageu pra mim, eu entro nessa. Mas esses zagueiros que eu já disse aí, já entram na história. O próprio Nilo, que jogou Ferroviário, você lembra do Nilo? Eu gostava do estilo do Nilo de jogar. Né? Aí lateral esquerdo, velho, se você for olhar, tem alguns jogadores que era bravo, mas tinha qualidade, que eu vi jogar. Aí você pode dizer aqui, Bezerra, que hoje que é paraibano, tá por lá. Tinha Dudé. Roner. Né? Tinha um lateral esquerdo que jogou Fortaleza na época do Tadeu, que fazia a zaga, se eu me lembrar aqui, rapaz. Jogava pra caramba. Aí volante, meu amigo, por isso que é difícil você montar dois times. Aí volante você tem Edmar. Meu Deus do céu. Alves. Serginho. Não é? Aí meio de campo aqui, eu vou dizer 20 aqui, que esses pés de rato que joga hoje, Pé de rato, não dava nem pra pegar na chuteira. É verdade. Pô, aí tem Zé Eduardo, Assis Paraíba, Meu Deus do céu. Adilton, Nossa. Adalberto, que veio pro Ceará. Aí tem mais... Adalberto, aquele camisa 10 de 90, né? Foi que se machucou. Sim, Carlos sim. Alberto Bosch. Nossa. Gerson Sodré, que era um volante, mas jogava com 8 também, com facilidade. Né? Aí eu vou dizer mais uns 20 aqui. Para imputar atacante, aí você tem Catinha, né? Tem na frente, para meu irmão, que você trabalha de todos os tempos, Luizinho das Arábias. Meu Deus, Esse era fera. absurdo. Aí craque no meio de campo, eu posso deixar de dizer que, deixando as besteiras que ele fez, mas depois do Zé Eduardo, craque do futebol cearense, forjado nas categorias de baixo, para mim foi Clodoaldo. Questionavelmente. E jogava por música, né? Questionavelmente. Aí você tem Sérgio Alves, Magno Alves, aí você teve Uri Geller, jogou aqui, Marquinhos, ponta, né? Edson, ponta direita, o Márcio que jogou aqui, Marquinhos que veio do Flamengo. Meu amigo, O Márcio que vai estar aqui logo, viu? 50, 60 jogadores, eu montava 6 times aqui. Aí você pega esses jogadores que jogam hoje, para montar um time tem exército.
Agora, é exatamente esse ponto que eu queria tocar, porque é o seguinte, a gente viu muita gente boa em campo, né? Nós presenciamos, a gente foi testemunha da história. Sem dois não, antes que eu me culpe, eu dormi, não durma hoje. Pra mim que eu era fã dos dois. Hamilton Melo e Lucinho. Lucinho, eu tive o prazer de ser campeão da construtora Nossa Senhora de Fátima. Quando ninguém batia a Esmaltec, nós fomos lá e ganhamos dele lá dentro. O Lucinho foi o último jogador que o jogo botou, o resto era da obra e trabalhava com a gente no escritório. Então a zaga do meu time, sabe o que era? Eu e o Chinês Karatê. Nossa A zaga do time da construtora. Aí tinha Lucinho no meu campo. Porra, metia a bola onde queria, batia com a categoria. Jogava nada. Aí Milton Melo era fera, né, bicho? Sabia nem pegar na bola. Você tem ideia, eu fui citando alguns que foi ver na cabeça, eu sei que eu número aqui mais 20. Entendeu? E porque, exatamente, onde foi que o nosso futebol parou, cara? Onde é que esses craques ficaram para trás no tempo, né? Hoje em dia ninguém vê jogadores desse estilo. Eu tenho uma concepção formada, e que eu já disse, inclusive, na seleção titular do rádio, logo quando o Farias me levou, eu participei lá de um debate, e que me perguntaram, eu trabalhei eu fui supervisor de campo do Lula Pereira, nós montamos um time que nós ganhamos todo mundo, nós tivemos 4 artilheiros da competição, nós marcamos 122 gols, tomamos 4 ou foi 6, se não me engano, memória. Nós trouxemos Narciso, Ivanildo, Coca, Fernando Barroada, Val, Gilmar, que faleceu recentemente, um garoto fantástico, um amigo, irmão, foi um filho, né, cara? Porra, pra caramba, uma perda terrível. E eu trabalhei lá, a gente fazia peneirada. Então, hoje, os centros de treinamentos, lamentavelmente, tanto de Ceará e de Fortaleza, não formam mais ninguém. Os caras vão buscar Kevin com 18, 19 anos, Arthur Cabral de São Paulo, não foi da base. Não foi da base, era eu que fui da base, joguei desde Dente Leite. Que ainda tenta hoje é o Ferroviário. Mas não revela ninguém. Jogadores quando aparecem é de fora. Veio o Gabriel Martins, o Pulga e o Alanzinho, tudo de fora, não é daqui. E aí você tem 2 baita de centro de treinamentos, e eu disse... Onde é que se perdeu essa cultura da base? Porque hoje é o seguinte, primeiro tem que ter uma pessoa lá que entenda de futebol. Eric Pulga saiu da onde? Do Atlético Cearense. Quem era que administrava o Atlético Cearense? Maria Vieira. Eu disse, você viu no meu evento, a Marcelo Pai lá, eu digo que se eu sou presidente do Ceará, do Fortaleza, eu contratava a Maria Vieira para ser a minha gestora de futebol. Gestora do centro de treinamento, sem intervenção de ninguém. Acabar esse negócio de dizer que é mulher é o cacete. Mulher hoje, quando assume qualquer função, ela desenvolve melhor que o homem. Ela tem mais capacidade, ela tem mais liderança, ela sabe lidar com as pessoas com educação e sabe agregar. Firmeza e leveza. Tudo. Então, a Maria Vieira, para mim, é a maior dirigente bolsarense. Eu disse isso, o Marcelo Paes, sem dúvida, tem um reconhecimento internacional, mas, guardada a devida proporções, a Maria Vieira está no mesmo patamar dela. E foi muito maltratada esse rapaz, que eu não cito o nome dele, do Atlético Cearense. A Maria Vieira passou por problemas terríveis de depressão, entendeu? Da falta de reconhecimento. Falta de reconhecimento, entendeu? Então, eu não abro o meu microfone para aquele rapaz falar numa bola é nossa. E espero que meus amigos de comunicação também façam isso. Porque você tem que valorizar as pessoas que realmente fazem história. Então, hoje, o que se cria são jogadores, são volantes, para jogar na volância, para dar pancada. O craque hoje está proibido de fazer aquilo que ele sabe, de ser mágico, de dentro do campo ter o improviso da jogada, porque o jogador, quando está em campo, em alguns momentos ele tem que tomar a decisão dele ali. E está praticamente fora da lei fazer o jogador improvisar. Hoje você não pode pisar em cima da bola, que é os mimimi, as maricotas, né? Antigamente o cara frescava, diga aí, Daniel, vamos apostar aqui 10 centes que eu vou dar na tua baba. O cara tá apostando 10, pô, eu vou ganhar a tua. Hoje é frescura, jogador hoje não pode dar um drible, não pode frescar. É uma babaquice. Olha, eu sou pé da vida com esse negócio do politicamente correto. Isso é de uma hipocrisia e demagogia, sabe? Hoje a gente vive num país cada vez mais desumano, uma inversão de valores. Se eu defender a família, eu sou cancelado. Se lasca a internet. Eu vou continuar sendo eu, autêntico, eu pago um preço muito alto. Rapaz, tem que acabar com esses mimimi. Pô, tem que valorizar o preto, mas tem que valorizar o branco também. Não tem esse negócio não, cara. Eu não tenho preconceito com nada. Eu tenho uma amizade. Eu sou um cara hoje que eu posso dizer que eu assisto ao jogo em qualquer meio de torcida.
Porque todas me respeitam, sabe que eu torço pelo Bolsarense. O A Bola é Nossa só fala de futebol cearense. Eu criei o slogan aqui, o futebol é levado a sério. Programa esportivo, meus queridos, não é para estar com brincadeira, não. O futebol é coisa séria. Lamentavelmente, essas casas de apostas, sabe, tá acabando com o futebol. Reflexo de uma CBF que não tem nenhuma credibilidade. Essa é a grande verdade. Está acabando com o futebol. E hoje, por que não se investiga de futebol? Só é jogador e dirigente, que a gente já viu aqui exemplos envolvidos aí com máfia do futebol. Alguma vez o cara teve o despalpé de dizer no ar, e eu abri cacete com ele, dizer que apto não é, se equivoca. Se equivoca com um cacete. Erra, prejudica, tem como diz, arbitragens tendenciosas, tomaram o jogo do Fortaleza, tomaram o jogo do Ceará, isso é uma vergonha. Conivência do VAR vai induzir o ato ao erro, e ali o ato não tem personalidade. Eu duvido se fizesse isso na época do Manuel Araújo, eu duvido se fizesse isso na época do Dacildo Mourão, duvido, entendeu? Então o que precisa é vergonha na cara, transparência da CBF, da arbitragem de um modo geral, sabe? E dos políticos que em vez de estar preocupados com as besteirinhas, primeiro fazer uma CPI dessa, estão fazendo aí, parece, dessa questão das casas da aposta e realmente botar um ponto final. Porque senão o futebol, que já está, em termos técnicos, tendo uma decadência total, está fadado a sucumbir. Essa que é a grande verdade. Hilton, mas aí, assim, você sempre joga com a verdade, né? É uma das grandes qualidades, entre muitas que você tem, né? Como a gente está falando aqui de verdade, é difícil dar a cara a tapa, né? Pois é, e aqui, por exemplo, aliás, contrataram um árbitro agora de fora, né? Há uns 2 anos atrás, e aqui você tinha Abelar Rodrigo, um bandeirinha como Marcione Ribeiro, que era excepcional, nunca deram condições para esse rapaz, né? Tá aí o Nailton agora da FIFA, que é um grande bandeirinha, sem dúvida, eu assisto os jogos, eu gosto de ver o funcionamento dos bandeirinhas, que estão sem função hoje, né? Porque o VAR, se eles melarem a vara, o VAR conserta, né? E estão tirando muita autoridade do árbitro. O bandeirinha deixa de marcar porque espera o protocolo. O protocolo não existe isso, cara. Eu acho que o VAR é uma ferramenta importante, veio para, digamos assim, evitar aí os crassos, né? Porque você coloca todo um trabalho, todo um investimento na lata do lixo, né? Na minha opinião, para moralizar o futebol, se houvesse um erro de fato que prejudicou uma equipe, aquela partida tinha que ser anulada. Tinha que ser anulada. Ah, mas não tem dado problema, e tira o ato do futebol, tinha que banir. O cara que hoje tem um recurso do VAR, né? Ou quando o VAR tem uma... Como aquele jogo do pênalti do Bahia, que foi ridículo. Aquela bola do Pikachu que entrou, que é uma vergonha. Teve um pênalti do Ferroviário vez que entrou, o bandeirinha, olha daqui, a bola entrou, o cara não deu gol. Você lembra do pênalti? Contra o América Mineiro. O América Mineiro. Então, foi desclassificado. Você pode ser banido, investigado por essa questão aí de casa de aposta. Por que não? O jogador que deu uma pancada no meio de campo está sendo investigado, por que o árbitro não é? Então, essas coisas é que eu fico, às vezes, mantendo a minha opinião de que o ser humano hoje não como é que se diz? É uma figura simplesmente decorativa, onde não tem caráter, onde não tem personalidade, onde se valoriza o ter em detrimento do ser. A gente vive numa sociedade capitalista interesseira, onde a moeda é a corrupção, lamentavelmente. A gente que faz um trabalho sério é visto com maus olhos. E impressionante como tem gente que não patrocina o programa porque critica o fulano de tal, mas eu sou amigo do presidente. Quer dizer que tu prefere botar o teu produto no programa ruim? Onde o cara vende o comentário, onde você percebe que o cara não tem segurança no que fala, não passa credibilidade. Cara, se eu tivesse um produto, e eu vou dizendo uma palavra para você, até o patrocinador que eu coloco no meu programa são amigos e eu sei do produto do que é presente. Se é um serviço, eu sei que ele vai fazer com competência. E se é produto que ele vende, eu sei. Eu não boto a marca Hilton Oliveira, principalmente pro papai, que o Tomás até brincava. Hilton, você tem que ir pro rádio, porque eu tô vendo, não, vou levar Hilton Oliveira Júnior. Eu faço questão. Tanto é que o Farias criou o slogan Hilton Oliveira, o comentarista que fala a verdade verdadeira, quando ele me levou pro rádio, né? Agora o dono aqui, que é até torcedor do Fortaleza, lá que o Océlio falou essa semana, que ele é do... Da loja das estantes? Não, o outro lá da loteria, né, federal.
Sim. Qual é o nome dele, que é torcedor do Fortaleza? Esse Duilton devia ser chamado tinha um comentarista antigamente, que ele era o comentarista de toda a torcida, mas o Duilton sim é que tem que ter esse slogan. Isso é que me faz feliz, cara. Eu estar comentando no programa do Alcélio, que é um programa que é mais voltado para o Fortaleza, e a partir do momento que eu comecei a participar, e o programa Alcélio Pereira, quem deu foi eu. O Alcélio, bote o Alcélio, que ele é Leão da Meta, Leão 100, Leão não sei de quê, bote o Alcélio Pereira. E quando eu fui pro rádio, eu queria levar essa minha identidade. O Wilton Oliveira Júnior, como eu sou fora, e todo mundo me conhece, fazer uma análise precisa e bem embasada. E como você vem fazendo, e credibilidade hoje na comunicação, Wilton, para mim é tudo, sabe? Como você diz, vender opinião, cara, não funciona. Mais hora, menos hora, esse castelo é de areia. Ele desmorona. Né? E outra coisa, o mais importante, eu nunca me preocupei com a audiência. E o Benê sempre disse, sabe qual é a diferença do Wilton? O Wilton entrava no ar, eu não estava preocupado com a audiência, não. Tinha amigos meus, uma vez, que jogou o Ceará comigo, rapaz, Wilton, cara, tu bateu muito no Ceará, não sei o que, eu digo assim. Rapaz, eu digo no ar, tu acha que eu ouvi dizer isso? Rapaz, tem um botãozinho aqui no rádio, que é sintonizador. Mude de rádio, meu amigo. Você não vai ouvir que você quer, não. E eu digo, tem mais que os caras vêm dizer pra mim, eu digo, beleza, é sinal que ele me ouve. Obrigado pela audiência, continua ouvindo, eu vou continuar metendo pau nas coisas erradas. Mas tem que ser. Tá bom, cara. E por que o torcedor cearense é tão apaixonado? Cara, eu acho que o torcedor brasileiro, de um modo geral, ele é apaixonado. Eu acho que a seleção brasileira perdeu seus encantos, sabe? Eu me lembro que eu era garoto, eu chorei quando o Brasil, em 82, perdeu foi eliminado da Copa. Eu me lembro, meu papai tinha feito uma festa lá em casa, cerveja, escambau, o Tele Santana treinador. E eu, naquele tempo, garoto, eu sempre fui muito observador. E eu disse pro papai, eu não entendo, sinceramente, eu sou fã do Tele, pra mim foi o maior treinador de todos os tempos. Nossa, absurdo. Aquela seleção pra mim foi a melhor. Eu não consigo ver o futebol. Graças a Deus que a Argentina... O cara vai chamar de mestre ator. Graças a Deus que a Argentina foi campeã para coroar o Messi. Se o Messi não tivesse uma Copa, né, eu acho que o Messi foi muito mais jogador do que o Maradona. Para mim, quem quiser achar. Como eu acho que o maior craque do futebol brasileiro para mim é Ronaldinho, Gaúcho, é bruxo, é mágico, é diferente. Mas um Zico não ter, por exemplo, um título na Copa do Mundo é um absurdo. É um absurdo. E ali, na época, eu já era jovem, estava jogando em juvenil, e eu cheguei pro papai, me lembro disso, papai, eu não entendo. Como é que você tem um Roberto Dinamite no auge e o Tele bota Serginho Chulapa? Você tem Leão fechando o gol e bota o frangueiro do Valdir Pérez. Aí não dá. E eu acho que ali foi que a seleção perdeu a competição. Houve as falhas individuais? Hoje. Né? O meio de campo que dispensava comentário, pô. Cerezo, Falcão. É brincadeira. Né? Sócrates, Zico, né? Porra. Sócrates é outro. Para mim, um cara fenomenal, um cara fãzaço. E aí, o que acontece? Perdeu essa. Então, o torcedor cearense é porque aqui, essa rivalidade, eu acho que hoje, e até essa história dos clássicos, um livro que foi lançado, que a gente fez o lançamento, inclusive, do Renato. Sim. E aí tem participação dos grandes historiadores, Eugênio Fonseca, que para mim é uma fera, né? Uma referência. Eu sou fã incondicional do Eugênio também. E eu acho que o futebol cearense, essa rivalidade entre Ceará e Fortaleza, que é legal. Os torcedores se sentavam ali na tribuna, tinha uma tribuna especial no Castelão, se misturavam ali, Ceará e Fortaleza, no PVzinho de açúcar ali, que eu nasci ali, o pessoal andava junto ali, frescando com o outro. Aí hoje, depois que inventaram essas torcidas organizadas, que eu chamo desorganizadas, foi que começou a afugentar, digamos assim, as famílias. Ainda tem cara que é irresponsável na criança para o estádio, eu não levaria nunca. E principalmente está perdendo, sabe, a essência do futebol. Hoje, porque o jogador está assistindo o jogo, como aconteceu agora no caso do Moisés na arquibancada, o cara doente, contundido, o torcedor vai agredir o cara. O cara que quando está em campo tem entrega, tem resultado, faz gols laços. O cara que está fazendo falta tem muito para o Fortaleza. E o torcedor não pode ser torcedor um cara desse. Não pode. É como o cara invadir campo para bater em torcedor. Todo jogador é um trabalhador normal. Mas é culpa dos clubes que permite isso. É culpa dos clubes. O torcedor tem todo direito até de vaiar, que eu acho horrível, na arquibancada. Tem todo direito de reclamar na arquibancada. Tem todo direito de fazer as suas manifestações, né? Cobrar a saída de dirigente. Tem, porque o maior patrimônio do clube é torcedor. Torcedor de bem. Torcedor que vai para o estádio, que paga, que vai para torcer. Entendendo que o futebol não é só competição, e sim entretenimento.
É verdade. E essa evolução do futebol cearense, né, Hilton? Como é que você está vendo? Crescimento, e aí você tem que abrir um parênteses aqui, por exemplo, um dos caras que eu homenageei, que eu acho que faz um trabalho porreta, que de uma certa forma melhorou e muito, aumentou, despertou um apelo maior o pai da federação, que é o trabalho que o Biriba do Vale faz à frente do mar. Pô, o Biriba é Esse cara sensacional. foi homenageado, esse cara merecia todo ano o troféu do A Bola é Nossa. Todo ano. Esse cara é diferenciado. Mas o crescimento dos clubes, obviamente, as organizações, né? O trabalho que o Marcelo Paes fez. É bem verdade que o Eduardo Gerão, no primeiro momento, injetou dinheiro para que pudesse sanar o problema financeiro. E, sem dúvida nenhuma, você com dívida, é difícil você fazer qualquer planejamento, tentar se reorganizar, se estruturar. Então, o Marcelo Paes tem, sem dúvida nenhuma, uma importância muito grande e agora, lamentavelmente, está sendo aí, de forma leviana, né, atacado, até porque a gente entende que alguns torcedores são loucos momentâneos, mas que devia pesar um pouquinho. Fortaleza vai sair desse momento aí, não tem a menor sombra de dúvida, porque tem elenco para isso, né? E o Ceará também, que foi a partir do Evandro Leitão, Isso. foi que fez Uma revolução administrativa. uma revolução, mas principalmente aquela oxigenação que tinha que ser feita dentro do clube, mas depois saiu e entregou um cara que esculhambou tudo que ele fez, né? E perdeu a credibilidade. Lá eu não faço nem o nome para o nome dele, porque eu não vou publicizar o nome do cara que acabou com o Ceará, no meu ponto de vista. Temos 4 times na Série D e tem o Floresta aí na Série C, né? Obviamente que o Floresta poderia ter, até pelo dinheiro que tem, né? Poderia estar até na B este ano e o Ferroviário, no mínimo, ter se mantido na C. Série C. Mas aí, fruto de uma administração catastrófica, né? Eu acho que essa SAF também ainda é uma grande incógnita. Eu não acredito que vá realmente trazer efeito positivo para o Ferroviário. Tive algumas informações lá, né? E a gente prefere guardá-las aqui, mas eu já tinha essa impressão, até porque é uma empresa que foi contratada para fazer uma assessoria jurídica, né, para acompanhar todo o processo, vetou contra, e o cara vai lá, então, que o presidente, ou esses caras que estiveram lá, que votaram, e os que foram contra, foram lá perseguidos, né, foram lá maltratados, que é uma vergonha, né, mas a gente vai esperar. Se tiver, o pau vai cantar numa bola não, pode ter certeza. E voltando à seleção brasileira, né? Essa chegada aí do Ancelotti, depois daquele namoro ali, vai, não vai, vem, não vem, quero, não quero. Mas o Brasil basicamente perdeu o ciclo de Copa. Tem esperança aí no Hexa, não agora, eu acredito que seja para 2026, mas sim, a gente ainda, será que vai ver o Brasil Hexa mundial? Uma das coisas que fiquei muito revoltado foi com essa novela que criou-se em torno do Ancelotti. Uma seleção brasileira que tem mais títulos. Uma seleção brasileira que é a única que participou de todas as Copas do Mundo. Que tem uma história que qualquer treinador antigamente era um convite de honra para assumir a seleção brasileira, como jogar pela seleção brasileira, né? Aí você, abrindo parênteses aqui rapidinho, como é que o futebol brasileiro, que tem há 3 anos aí o Arrascaeta como melhor jogador, pode pensar em Copa do Mundo? Quando você não tem craques brasileiros jogando aqui. Que a seleção brasileira ganhou as Copas com jogadores daqui. Aí você vem um jogador hoje com 22 anos, 23, vai para o Real Madrid, em 1 ano está milionário. Tu acha que esse cara vai querer jogar nem aí para a seleção brasileira? Como é que eu posso acreditar no Ancelotti que vem ganhando salário? Ele não está errado não, vem ganhando salário faraônico, aí, astronômico, com bonificações milionárias, né? E trazendo jogadores que não tem mais nem condição de jogar mais, que devia se mancar, que nasceu para ser celebridade, que tá desconstruindo a imagem que nem conseguiu construir no futebol. Então precisa desses babacas da imprensa aí, puxador de saco, né, acordarem e dizer que o povo não é mais otário. Eu vou para bar, eu vou para restaurante, onde eu chego, eu converso sobre futebol, e as pessoas chegam e dizem, o pai fulano não dá mais, como é que pode essa novela da CBF? Essa novela aconteceu todinha, o Ancelotti é um grande treinador, talvez eu queria o Guardiola se fosse, mas o Ancelotti é um dos grandes treinadores, inquestionável, tem não sei quantos títulos aí, cara que tudo, né? ganhou tudo por onde teve, mas seleção brasileira o buraco é mais embaixo. E ele fez algumas exigências que qualquer treinador, os outros brasileiros não teve coragem, né? Tite foi uma vergonha, que eu pensava que tinha personalidade, foi outro super serviente. Dorival Júnior foi uma caricatura. E o Ancelotti chegou já exigindo, quem escala sou eu, quem bota o time em campo sou eu, diretoria.
Se ele vai embora e vai abrir a boca no mundo, né? Então, isso aí pode ser que tenha. Agora, ele precisa se cercar de pessoas que tem, por exemplo, um Cafu, um Ricardo Rocha, que a gente sabe que tem amor pela seleção. Aquele Kaká não, que eu acho que o Kaká sempre achou uma cara de Pustema. Não dá para gerir futebol. Não dá. O próprio menino que foi do Manchester, da Itália lá, aquele que jogou Brasil, que acho que era lateral direito, não é o nome dele? Leonardo, que tem uma história aí como manager, né? Agora chama manager, né? Poderia ser um cara ali que conhece o futebol brasileiro, para dar um suporte positivo para o Ancelotti, sem politicagem, sem turminha. A seleção brasileira tem que montar uma seleção sem panela, sabe? Realmente aqueles que tiveram no melhor. Lógico que na Europa tem muito bons jogadores, mas precisa ser resgatado aquele espírito de nacionalidade, de amor à camisa, ter da camisa amarelinha, que lamentavelmente queria trocar a camisa, que era outra palhaçada sem tamanho. Aquela amarela tem que ser utilizada como segunda pele. Aí eu acredito que o Brasil possa pensar em brigar por um título novamente. É isso aí. Olha, eu quero mandar um alô aqui. Quem está nos bastidores aqui do Só na Resenha faz uma visita especial ao meu amigo, grande amigo, narrador forte, Robson Nogueira, está aqui. Depois a gente vai bater um papo. Mas, Hilton, e os projetos futuros do Hilton Oliveira Júnior? Eu ontem estava conversando com o meu mentor espiritual e eu falo muito, né? Quem tem as coisas transparentes, eu aprendi com meu pai sempre, você ser aberto. Mas aqui você fala o quanto quer dizer, o programa é seu. Eu sou apenas um... Não, eu digo que eu só vou no canto que eu possa realmente falar o que eu penso e o que eu quero. Quando eu fui algumas vezes na TV Diário, quando o Tom Barros apresentava lá, eu vou levar lá pro meu programa. Eu disse, mas eu vou para falar o que eu quero? Esse cara, tu acha que eu vou lhe convidar para você não falar lá e você vai dizer no ar, Tom, eu vou sair porque eu não falo o que eu dizia, eu vou sair porque eu não estou falando o que eu quero, né? Então, assim, eu tenho muito... Aqui tá bom, tá falando? Maravilhoso. Aqui eu estou me sentindo em casa, cara. Eu estou me sentindo... A sua esposa, para mim, é uma querida, você sabe disso. Sim. E o A Bola é Nossa, para mim, é o meu filho. O A Bola é Nossa, eu já tive, em alguns momentos... Você sabe que eu teve programa que eu não fiz, eu só deixei de fazer programa quando meu pai faleceu, que lamentavelmente morreu no dia do meu programa. A mãe dos meus filhos também morreu no dia do meu programa, marcante. E eu, quando eu tive alguns problemas de ordem pessoal, estava com a cabeça muito ruim, eu digo, não vou fazer o programa, não passo o microfone para ninguém fazê-lo, porque eu não estou com cabeça legal. Eu acho que o meu ouvinte, eu tenho que levar sempre o melhor para ele. Levar o Wilton Oliveira Júnior de todos os domingos, né? Que ele me permite entrar através da 860 em suas casas, os motoristas de aplicativo, caminhoneiros, eu tenho muito amigo de Uber, tá? Que eu entro no carro, o cara, deixa eu bater uma foto, Wilton Oliveira Júnior, prazer, então isso é muito bom. Então, como eu nunca me preocupei com audiência, uma vez eu cheguei rapidinho isso aqui, que eu sei que vocês gostam, eu estava numa determinada churrascaria, posso dizer que é meu amigo Bitonho, e eu estava lá e tinha um senhor de 86 anos, e ele estava com o neto mais ou menos uns 28, meu filho tem 26, 27 agora, eu estava com meu filho, com a Célia, minha mulher, com alguns amigos, aí o cara chegou assim, eu posso falar um minutinho com o senhor? E pô, não, você é o Wilton Oliveira Júnior? Sou, olha, meu pai não ouvia mais rádio. E um domingo ele estava procurando um canal, viu, você estava emitindo uma opinião sobre o Ceará e ele torcia Ceará. E você estava fazendo a crítica forte ao Ceará, que ele parou de... opa, esse aí é diferente, está fazendo o que os outros não fazem. E ele está ali doido para falar com você. Eu digo, com o maior prazer. O velho se emocionou e eu chorei também, eu sou um besta. Eu quero bater uma foto com você. E eu quero um autógrafo seu. Nossa. Aí eu nunca me esqueci das palavras, porque eu disse, Biton, pelo amor de Deus, me arranja uma folha A4. Aí eu botei aqui, ao amigo fulano de tal, uma honra tê-lo como ouvinte, um abraço carinhoso e afetuoso deste aprendiz de comentarista, Hilton Oliveira Júnior. Juntos e misturados sempre, e datei. Sabe o que ele fez? Ele mandou imprimir a foto que nós tiramos, botou o autógrafo, botou no lado, emoldurou e mandou a foto para mim, está lá em casa guardada essa foto. Então, cara, como um garoto de síndrome de Down, me abraçou chorando, dizendo que era meu fã, de 8 anos. Eles todo domingo assim, qual é o jargão dele? Juntos e misturados. Oh, meu Deus. Cara, isso aí prova, o Wilton Oliveira Júnior é simpático, o Wilton Oliveira Júnior é grosso, é não sei o quê, mas a gente conquista a audiência com autenticidade, com verdade.
E aí eu tenho projetos. A confraria, que você sabe, que é onde eu quero botar o Museu da Chuteira, né, lá, montar lá, não é um ritual, nem homenagem, eu vou botar lá uma máquina de escrever que era do meu pai, um chapeuzinho que ele tinha desse que eu, lá, né, nós vamos lançar o livro dele, vou botar o livro lá, uma foto lá dele, na sala que vem no Museu da Chuteira tem que ter a foto dele, e onde vai ter um encontro de historiadores e pesquisadores, onde a minha mulher é chefe de cozinha, nós vamos abrir de quarta a sábado ou de quinta a sábado, estamos vendo ainda aí, e vai ter um melhor casquinho de caranguejo, vai ter coisa diferente que não tem nos cantos. É para você chegar lá e quebrar aquele protocolo do bar, chegar lá umas mesinhas arrumadas, com ambiente de mulher que ela vai montar, stories com várias fotos de futebol, né? Mas não pode ser diferente, é um bar temático, e você vai se sentir bem. Quem vai servir sou eu, quem vai cobrar para não ter roubo sou eu. Eu que vou estar lá, minha mulher na cozinha, meu filho ou minha enteada lá quando estiver lá ajudando. A gente quer que você se sente em casa, como eu vi lá em São Paulo e também lá na Argentina, um bar onde a família está ali e onde as pessoas vão. Demora um pouco, mas sabe que a comida vai chegar com qualidade. A cerveja ali está no ponto de você beber. Então o projeto principal é esse. E o livro Galeria do Desportista, fechei uma parceria agora com o seu Assis Almeida da editora Prêmios. A gente já está trabalhando e essa parceria está estendida também. Obviamente que isso vai ser passado por um filtro, por todos aqueles que fazem parte da diretoria do Memofute, Eugênio Fonseca, Saraiva Júnior, Tom Barros, Sérgio Cartacha, Aurivan Pinheiro, Castelinho Camussa, Hilton Oliveira Júnior, Bruno Balacó. Você em breve vai também fazer parte, para que a gente possa analisar se é realmente aquele livro, alguns vão receber, e vamos colocar aquele que a gente vê, o que a gente observa que tem no potencial. Primeiro momento, não é nem potencial, que realmente está dentro dos parâmetros que o Memofute, né, observa e que avalia. Então é isso que a gente tem e eu vou continuar sempre trabalhando em defesa da memória de futebol, entendendo que é muito difícil. A gente está com alguns projetos de criar brindes para as pessoas comprarem e ajudar a manutenção. A gente quer alugar uma casa, botar um historiador lá para ficar à disposição dos alunos de comunicação social, aqueles que querem fazer o TCC de futebol, como foi o caso do Caio, né, que nos procurou, a gente caminhou e terminou tendo todo o suporte, que foi interessante. O próprio Aguiar Júnior também foi muito forte no apoio ao livro. E a gente está feliz. E a gente quer cada vez mais, né, fazer com que o Memofute desponte e tome o caminho da maneira como o Cristiano imaginava, dentro das suas limitações, né? Hoje nós temos o instrumento do rádio, a gente faz A Bola é Nossa, a grande voz, digamos assim, a grande porta para o Memofute. A gente não está no ar para ganhar dinheiro, pelo contrário, a gente bota dinheiro no ar, justamente para ter essa linha independente, né, imparcial, séria acima de tudo, mas para que a gente possa estar fazendo esse trabalho, principalmente voltado para a memória, e desses caras como você, Paulo Quintela e tantos outros aí que a gente está observando, né, que está no nosso radar e no nosso holofote, para que ele possa também ser reconhecido em algum momento. Isso aí. Viu, a gente está indo agora para essa reta final, o que é bom dura pouco, né? O tempo passa rápido. Bom, né, cara? Bom, papo bom. Um papo bom, leve. Nós aqui juntos e misturados, nós vamos dizer, o tempo passa, o tempo voa, nem a poupança do Emerito a gente vai, meu amigo. E o tempo ruge, né? E o tempo, como diria aquele personagem do Zé Vilca, né? O tempo ruge, né? O tempo ruge. Meu irmão, quero aqui te agradecer demais, dizer que para mim, uma honra te receber aqui. Fico muito feliz, muito lisonjeado. Como eu falei, muito honrado, porque você é um parceiro, é amigo, é irmão. E assim, você hoje abrilhantou aqui o Sol na Resenha. Então, as portas dos microfones e as lentes sempre abertas para você a qualquer dia e hora, viu? Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Daniel. Rapaz, eu costumo dizer que a amizade ela é construída tijolinho por tijolinho, né? Às vezes você tem alguém, né? Às vezes que existe o cupido para aproximar um casal, existe alguém, né, que apresenta e você vai ali construindo essa amizade. E a gente participa de vários programas e tem alguns programas que a gente vai para o debate, é bacana, mas tem programas que a gente é bem recebido, que a gente se sente bem, né, onde a conversa flui baixo, flui alto,
fácil, até o termo mais utilizado é fácil, pela maneira de a gente enxergar o futebol da mesma forma. Você faz um trabalho magnífico, que é um trabalho de resgate, né? Não só trazendo o Wilton Oliveira Júnior, no anterior você trouxe aqui o Evandro Ferreira Gomes, que é um historiador pai d'égua, que foi homenageado pra gente, também vai ser homenageado pelo Memofute agora. Nosso amigo Bechara, meu irmão, parceiro, é um cara que está comigo junto em todas as escolhas dos ídolos, né? E a gente tem esse reconhecimento, a gente fez amizade com os ex-jogadores, até porque a gente viveu dentro do futebol, né? O Celso, o Bechara, né? Cícero Capacete, todos esses caras nós já homenageamos. E a gente, para você ter uma ideia, no A Bola é Nossa nós homenageamos mais de 70 ex-atletas, mas com troféu, né? E eles, você viu lá no dia do nosso evento, no dia do jogo do Fortaleza Libertadores, nós botamos 339 pessoas, mais do que no ano passado. E eu estava cismado, eu digo, não, vou botar aqui 110, 120, porque vão ser 52 homenageados, vão faltar 3. Vou botar aqui em vez de 2, vai dar 110, 120. E eu fiquei ali meio cabreiro, e foi chegando algumas pessoas, quando o seu João chegou e disse assim, tá lotado. Quando eu estava lá fora, quando eu entrei, não tinha mais canto para sentar. E ali me deu emoção, você viu que eu não consegui nem falar aquilo que eu queria, que realmente foi uma data muito emocionante, e tá aqui, né, nesse seu programa, só na resenha, batendo papo, contando um pouco da minha história, mas muito mais, eu fico muito mais feliz em abrir espaço para o Memofute, do qual eu não presido. Eu apenas conduzo um grupo para que a gente possa dar sequência, iniciado pelo meu querido amigo saudoso Cristiano Santos, né, e fazendo um trabalho no rádio, que eu tenho certeza, onde o meu pai saudoso, eu sempre me emociono, ele está, e tenho certeza que ele está extremamente feliz pela sequência que a gente está dando aqui na Radiofonia Cearense, né, levando um programa sério, imparcial, independente, todo voltado para o nosso futebol e sempre dentro daquela linha que a gente aprendeu com ele, ético e nunca para se curvar quem quer que seja. A gente tem que estar do lado sempre da verdade, valorizando o que tem que ser valorizado, criticar aquilo que tem que ser criticado, mas também apresentando algumas soluções, né? E continuar nessa luta diária em prol do nosso futebol, para que o nosso futebol cearense, futebol alencarino, continue cada vez mais forte. É esse o nosso objetivo, é esse o objetivo do programa Bola é Nossa, e óbvio, o Memofute fazendo o resgate, tanto da história, mas principalmente dos personagens, esses sim, que são os verdadeiros artistas e que o foco tem que estar sempre voltado para eles. É isso aí. Agradecer. Juntos e misturados. E aí, depois desse bate-papo sensacional, o Só na Resenha vai ficando por aqui. Prometo voltar, logo, como eu sempre digo, vai dar tempo nem de você sentir saudade do Tandão. Não chore não. Logo eu tô de volta. Então, beijo no coração de todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito bom.